Os 10 desastres naturais mais catastróficos do século. Segura o queixo que a gente vai relembrar os 10 desastres naturais mais catastróficos do século. Chama o amigo que morre de medo, separa a pipoca e aumenta o volume. Mas cuidado para não ter um piriri aí do outro lado da tela, porque o negócio vai ser tenso. A gente começa nossa lista com um combo daqueles de tirar o fôlego: terremoto e tsunami no Japão. Em 2011, um terremoto colossal, 9 graus na escala Richter, sacudiu o Japão com uma fúria inacreditável. Para piorar a situação, o terremoto ainda gerou um tsunami monstruoso. Ondas gigantescas, parecendo coisa de filme, invadiram a costa japonesa, levando tudo de arrasto. Mais de 15 mil pessoas perderam a vida. Cidades inteiras viraram pó e o Japão teve que começar tudo de novo, do zero. E falando em Estados Unidos, quem não se lembra do Katrina? Esse furacão aí não estava de brincadeira. Em 2005, ele resolveu dar um oi nada agradável para a costa americana, principalmente para Nova Orleans. Ventos de mais de 200 km por hora e chuvas torrenciais causaram uma enchente daquelas. Nova Orleans virou praticamente um mar gigante. Diques se romperam, casas foram completamente inundadas e teve gente que teve que subir no telhado para não morrer afogado. Mais de 1.800 pessoas perderam a vida e os Estados Unidos gastaram bilhões de dólares para reconstruir tudo. Uma tristeza sem fim que serve como um alerta para a força da Mãe Natureza. No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto colossal, daqueles de fazer a terra tremer, sacudiu o fundo do Oceano Índico, perto da Indonésia. Esse terremoto gerou uma série de tsunamis gigantescos que varreram o litoral de 14 países. Imagina só, ondas gigantescas, com mais de 30 metros de altura, avançando sobre a costa, engolindo tudo que via pela frente. Mais de 230 mil pessoas perderam suas vidas nesse desastre natural. Vilas inteiras foram apagadas do mapa, famílias foram separadas para sempre e o mundo inteiro ficou em choque com a força devastadora da natureza. Austrália, terra dos cangurus, coalas fofinhos e incêndios florestais apocalípticos. Pois é, entre 2019 e 2020, a Austrália enfrentou a fúria de incêndios florestais que pareciam não ter fim. O fogo se espalhou como nunca, alimentado pelo calor extremo, pela seca e por ventos fortes. Uma área do tamanho da Inglaterra virou cinzas. Bilhões de animais, incluindo coalas, cangurus e outras espécies nativas, perderam suas vidas. A fumaça dos incêndios era tanta que até o céu da Nova Zelândia, que fica longe para dedéu, ficou laranja. Esses incêndios mostraram ao mundo a força destruidora da natureza e as consequências assustadoras do aquecimento global. Um alerta vermelho para a importância de proteger o meio ambiente e combater as mudanças climáticas. E por falar em caos aéreo, quem lembra do rebuliço que foi a erupção do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, em 2010? Esse vulcão lançou no ar uma nuvem gigantesca de cinzas que se espalhou rapidinho pela Europa. Os aeroportos tiveram que fechar as portas por causa da falta de visibilidade e do risco das cinzas acabarem com os motores dos aviões. Milhares de voos cancelados, turistas presos em aeroportos, empresas aéreas perdendo dinheiro. A erupção do Eyjafjallajökull foi um lembrete de que, às vezes, a natureza é que manda. Até os aviões ficam em terra. Em 2008, o ciclone Nargis, um dos mais mortais da história, atingiu Myanmar, um país no sudeste asiático. Com ventos de mais de 200 km por hora e chuvas torrenciais, o Nargis deixou um rastro de destruição por onde passou. Casas viraram ruínas, plantações inteiras foram destruídas e milhares de pessoas ficaram sem ter para onde ir. A região do delta do Irrawaddy foi a mais afetada pelo ciclone. Estima-se que mais de 130 mil pessoas tenham perdido suas vidas nesse desastre natural. Uma tragédia que chocou o mundo e mostrou a força implacável da natureza. Em 2010, o Haiti foi atingido por um terremoto devastador de magnitude 7 na escala Richter. O epicentro do terremoto foi pertinho da capital, Porto Príncipe, que foi praticamente reduzida a um monte de entulho.
Prédios desabaram como se fossem de brinquedo, casas foram destruídas e milhares de pessoas ficaram presas nos escombros. A falta de infraestrutura e a pobreza do país agravaram ainda mais a situação, tornando os esforços de resgate e ajuda humanitária ainda mais difíceis. Estima-se que mais de 200 mil pessoas tenham morrido nesse terremoto, que deixou uma marca profunda na história do Haiti. Em 2011, a Tailândia enfrentou as piores inundações em décadas. As chuvas torrenciais, que duraram meses, fizeram os rios transbordarem, inundando casas, empresas e plantações. A água subiu tanto que, em algumas áreas, só dava para se locomover de barco. A capital, Bangkok, também foi afetada pelas inundações, que causaram um caos e prejuízos milionários. Fábricas tiveram que parar de funcionar, o que impactou a economia do país. Mais de 800 pessoas morreram e milhões foram afetadas pelas enchentes. Um lembrete de que a força da natureza pode ser implacável, mesmo em um país conhecido por suas paisagens paradisíacas. Em 2013, o supertufão Haiyan, um dos mais fortes já registrados, atingiu as Filipinas com uma fúria devastadora. Ventos de mais de 300 km por hora e ondas gigantescas varreram cidades inteiras, deixando um rastro de destruição e morte. A cidade de Tacloban foi uma das mais afetadas. Casas viraram pó, árvores foram arrancadas do chão como se fossem palitos de fósforo, e carros foram arrastados pela força da água. O Haiyan deixou mais de 6 mil mortos e milhões de desabrigados nas Filipinas. Um exemplo brutal da fúria da natureza e da importância de se preparar para eventos climáticos extremos. Em dezembro de 1999, chuvas torrenciais provocaram uma série de deslizamentos de terra devastadores no estado de Vargas, na Venezuela. As encostas íngremes, já saturadas pela chuva, cederam, soterrando comunidades inteiras sob toneladas de lama e detritos. A cidade de Carmen de Uria foi praticamente apagada do mapa. Casas, hotéis e edifícios foram engolidos pela lama em questão de minutos. Os deslizamentos de terra em Vargas deixaram um saldo trágico de mais de 30 mil mortos. Um lembrete brutal da força devastadora da natureza e da importância de se respeitar os seus limites. E aí, pessoal, deu para sentir o drama? A natureza, quando quer, mostra quem manda no pedaço. Vimos terremotos que moveram ilhas, tsunamis que engolfaram cidades, furacões que fizeram chover canivete, vulcões que pararam o mundo e incêndios que transformaram tudo em cinza. É de arrepiar, né? E aí, qual desses desastres te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueçam, a gente precisa aprender com a história e se preparar para o futuro. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e até a próxima aventura. Valeu por assistir. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.